Fala galera, tudo bem? Essa semana uma semana muito mais tranquila, muito melhor. Segunda-feira o jogo Flamengo e Vasco. O Flamengo conseguiu sair com uma vitória em um clássico depois de muito tempo, depois de um início muito difícil do ano e do trabalho do Vitor Pereira. E agora o time tem muito mais tranquilidade para trabalhar nessa semana, pelo menos nessa semana, né? Foi um jogo difícil, um jogo que eu considero uma vitória do Flamengo muito mais na raça do que na técnica. Muito pouca jogada ensaiada, muito pouca organização e muito mais vontade, né? Então, eu não considero isso a pior coisa que tem, porque poderia ser bem pior, poderia ser um jogo desastroso. Em alguns momentos eu pensei até que fosse, com o Vasco saindo na frente e o Flamengo tendo que recuperar o resultado no começo do jogo. Mas uma coisa a gente não pode negar, esse time, ele tá com vontade. No jogo contra o Fluminense não faltou vontade, no outro jogo contra o Vasco também não faltou vontade. Só que às vezes a vontade não é suficiente para você construir o resultado. Sorte, né? Ou não sorte, mas deu certo, acabou dando certo no jogo contra o Vasco na segunda-feira agora, que a vontade ela superou e a gente conseguiu sair com a vitória. Então a gente não pode negar que esse time ele tem vontade. O time realmente tem vontade. E se você for perceber bem, no jogo da segunda-feira contra o Vasco, além da vontade, é bem perceptível como os jogadores eles estão fechados com o Vitor Pereira. Às vezes estava saindo um clima de desconfiança, que os jogadores não estavam gostando muito, que o clima era muito frio no vestiário. Mas no jogo você não percebe isso. Você percebe os jogadores com ele, comemorando com ele, falando com ele. O Gabigol próprio, quando sai do jogo, abraça ele, grita, vambora. Então, o Fabrício Bruno, quando faz o gol, o terceiro gol que dá a vitória pro Flamengo, ele vai direto no Vitor Pereira. Então, o elenco, ele realmente está fechado com o Vitor Pereira e está comprando a ideia dele de jogo. Mas agora, isso tem que se acertar algumas coisas. A vitória foi boa, a vitória foi na vontade, mas eu também vejo algumas falhas ainda no time do Flamengo. Por exemplo, nós jogamos agora com 3 zagueiros, né, nesse jogo contra o Vasco, e eu ainda sinto um espaçamento muito grande do time. Ou seja, a zaga, um espaçamento muito grande com o meio campo e com o ataque. E aí os times que tocam a bola, eles vão ter mais facilidade de trabalhar isso contra o Flamengo. Foi o caso do Fluminense. O gol do Cano, ele surge numa jogada assim, esse espaçamento. E além desse espaçamento entre as linhas, entre o meio, entre o ataque e a defesa, esses 3 zagueiros, eu tô sentindo que existe muito espaço entre eles. Os times, o ponto fraco do Flamengo hoje, eu sinto que é as bolas em profundidade no meio dos zagueiros. Cria-se muitas jogadas através disso. Bola lançada no meio do zagueiro. E quando você tem um meio campo inteligente, como o Ganso, como o Veiga, isso vai dar muito trabalho pro Flamengo. Então o Flamengo ele tem que resolver isso. Falando do jogo de domingo, o Flamengo ele já tem dois problemas. O Vitor Pereira vai ter que solucionar. A lateral direita, Varela tá machucado e tá se recuperando. E o Mateuzinho, numa jogada infeliz no jogo de segunda-feira, ele fraturou, né, a perna. Então vai ficar fora por um tempo. Então o Flamengo ele vai estar sem lateral direito para esse jogo. Boatos já se comentam que o Matheus França vai fazer essa função do Mateuzinho. Na coletiva depois do jogo, o Vitor Pereira comentou que o Matheus França ele desempenhou bem essa função. Então dá a entender que o Matheus França vai jogar nesse lado direito para cobrir essa falta dos laterais. E também, outro problema é a expulsão do Matheus Gonçalves. Achei aquela expulsão muito desnecessária. Eu entendo que o segundo cartão amarelo foi merecido, mas o primeiro cartão que ele tomou logo quando ele entrou, eu não entendi completamente aquele cartão. Não entendi muito bem porque ele recebeu o cartão. Ele não estava nem naquela jogada. E assim, por que é um problema? Porque se o Flamengo se encontrar numa situação atrás do resultado no jogo contra o Vasco de domingo, o Matheus Gonçalves é o cara que entra no jogo para mudar, para driblar, para entrar na área, para criar jogadas, para incomodar. E se a gente perde ele, a gente fica dependendo muito do Cebolinha. Então, esses são os 2 grandes desafios que o Vitor Pereira ele tem para esse jogo. Mas assim, no geral, 2 coisas são positivas, né? A boa vontade do time, a garra que o time tá tendo e eles estarem fechados com o treinador. Agora, o treinador ele tem que resolver essas dificuldades que o Flamengo tá tendo dentro de campo. A torcida tá apoiando muito, o clima tá bom agora, nessa semana pelo menos. E vamos continuar assim até domingo para vencer esse jogo contra o Vasco. E se tudo der certo, a gente jogar a final.
Me diz aí o que você achou do jogo, me diz o que você sentiu, se você sente que o Flamengo ainda tá muito desorganizado, se foi na vontade, ou se não foi. Eu quero muito ouvir o que você achou desse jogo. Se inscreve no canal, deixa o like e valeu!